Olá, hoje a gente vai fazer aquela análise mais a fundo, sabe? O foco é um documento sobre psoríase. Isso aí. A ideia é extrair o mais importante sobre essa condição de pele. É bem comum, né? Mas ainda tem muita dúvida em volta. Muita. Crônica, não contagiosa, funciona em ciclos. Bom, vamos tentar desmistificar um pouco isso. Exato. A gente vai conversar sobre o que é, as causas que estão ligadas ao sistema imune, os sintomas também, E os tipos, né? Tem vários? vários, e crucialmente as opções de tratamento que existem hoje. É mais uma exploração para a gente entender melhor essa condição autoimune. Perfeito. Então, começando pelo básico que o material traz. O que exatamente é a psoríase? Ele reforça bastante que não se pega de ninguém, certo? Certíssimo. E isso é fundamental deixar claro. O documento descreve como uma doença autoimune da pele. O próprio sistema de defesa se confunde, sabe? Uhum. Células que deveriam proteger os linfócitos T acabam, assim, atacando a pele. Por engano. Por engano. Isso dispara uma cascata inflamatória. Liberam substâncias, os vasos dilatam, chamam mais células de defesa. E a pele reage como? Ela reage se renovando muito, muito mais rápido que o normal. Daí que surgem aquelas lesões, sabe? Avermelhadas, que descamam. Entendi. Tem uma predisposição genética, sim, mas o documento aponta também fatores ambientais, de comportamento, que podem influenciar. Gatilhos, né? E repetindo, para ficar bem claro, zero contágio. O contato com quem tem psoríase é seguro. Totalmente seguro. Mas olha, um ponto que o material destaca bem é que a inflamação não fica só na pele. Ah, isso é importante. Muito. Em até 30% dos casos, essa mesma inflamação, ela atinge as articulações. Aí vira a artrite psoriásica. Que é a inflamação nas juntas. Exatamente, causada pelo mesmo problema no sistema imune. E mais, o material associa a psoríase a um risco maior de outras coisas. Que tipo de coisas? Doenças cardiometabólicas, tipo problema no coração, nos vasos, diabetes, pressão alta, também questões gastrointestinais, até alguns cânceres e distúrbios de humor. Nossa. Então, se a gente conecta isso tudo, tratar a psoríase vai bem além da pele, né? Impacta a saúde geral, qualidade de vida. Faz todo sentido. E como ela se manifesta no dia a dia? Quais são os sinais mais comuns que o documento descreve? Olha, varia bastante, mas o texto lista os clássicos, né? Manchas vermelhas cobertas por escamas secas, que podem ser brancas ou prateadas. Pele muito seca, que pode rachar, às vezes até sangrar. Coceira, queimação, pode ter dor também. E as unhas? Afeta também. Afeta, podem ficar mais grossas, amareladas, descoladas ou com aqueles furinhos, sabe? E nas articulações, como a gente falou, pode dar inchaço, rigidez. E sobre os gatilhos, o que pode piorar ou desencadear as crises? O material dá alguma pista? Dá sim, lista vários. Histórico familiar pesa, né? O documento fala que uns 30 a 40% tem parente de primeiro grau com a condição. É um número considerável. Bastante. Outros gatilhos importantes: estresse, obesidade, tempo frio porque a pele fica mais seca. Ah, o frio. E isso. Infecções também, especialmente de garganta. Alguns medicamentos podem piorar. Tipo quais? Cloroquina, alguns antihipertensivos de lítio e, claro, consumo de álcool e o tabagismo também entram na lista. Entendi. E não é tudo a mesma coisa, né? O documento menciona tipos diferentes de psoríase. Exato, tem variações. A mais comum é a chamada em placas ou vulgar. São aquelas lesões mais secas, escamosas, que aparecem muito em joelho, cotovelo, couro cabeludo. A mais clássica, digamos. Isso. Mas tem outras. A gutata, por exemplo, que parece umas gotinhas. Muitas vezes aparece depois de infecção, mais comum em jovens. E a artropática, que é a que afeta as juntas, como a gente já falou. E existem formas mais graves, né? Mais graves. Sim, a pustulosa, que dá bolhas de pus, e a eritrodérmica, que deixa quase o corpo todo vermelho e inflamado. Essas podem precisar de tratamento urgente até internação. Nossa. O que reforça uma coisa que o documento insiste: a importância de ir num dermatologista para o diagnóstico correto, para saber o tipo ou a gravidade. Certo. Considerando tudo isso, o que o material diz sobre tratamento? Parece que é algo bem pessoal, né? Cada caso é um caso.
totalmente individualizado, essa é a palavra-chave no documento. Para casos mais leves, às vezes bons hidratantes, medicamentos de passar na pele, cremes, pomadas e exposição ao sol orientada pelo médico já ajudam. Sol ajuda. Ajuda, mas tem que ser orientado, né? Não é sair torrando no sol. Para casos moderados a graves, aí as opções aumentam. Fototerapia. Que é aquela luz controlada em cabine médica. Isso, luz UVA ou UVB controlada. Não tem nada a ver com bronzeamento artificial de clínica de estética, é tratamento médico. Entendi. E além da fototerapia? Tem os tratamentos sistêmicos, que agem no corpo todo. Podem ser comprimidos ou injeções. E tem os mais modernos. Os biológicos, né? O documento fala deles. Sim, os biológicos. São medicamentos injetáveis, mais novos. Eles funcionam como, assim, mísseis teleguiados, sabe? Atuam em alvos bem específicos da inflamação. Como assim? Alvos específicos? Eles bloqueiam proteínas-chave na inflamação, como o TNF, ou umas moléculas mensageiras chamadas interleucinas. A ideia é controlar a resposta imune de forma mais precisa, com menos efeito colateral em outras partes do corpo. Tecnologia avançada. Bastante. E o documento também lembra uma coisa importante: o impacto na autoestima. Sugere até acompanhamento psicológico e reforça a importância de um estilo de vida saudável, alimentação, controlar o peso, fazer atividade física. E um alerta que o material faz: nunca parar o tratamento por conta própria. Fundamental. Não pode. Interromper sem falar com o médico pode causar um rebote. A doença pode voltar pior. Entendi. O documento insiste. Procurar um dermatologista logo nos primeiros sinais faz toda a diferença. Diagnóstico cedo, tratamento eficaz. É um chamado mesmo para o autocuidado, para prestar atenção nos sinais do corpo. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente tirou desse material. A psoríase é essa condição autoimune, complexa, tem várias formas, vários gatilhos, Isso. mas hoje em dia tem tratamentos eficazes para controlar. E, de novo, não é contagioso. O impacto vai muito além da pele. E a informação correta, como essa que a gente buscou aqui no documento, é fundamental para combater o estigma, né? E para a pessoa buscar ajuda médica, o diagnóstico certo, o tratamento individualizado, contínuo. Isso é chave para a qualidade de vida. Fica, então, uma reflexão para a gente fechar. Sabendo dessa conexão forte que o documento mostra entre a psoríase, a inflamação sistêmica e o risco de outras doenças como as do coração ou mesmo distúrbios de humor, será que a gente ainda pode pensar em condições de pele como algo só superficial? Fica aí para pensar.